Informação exclusiva, Paul Pogba foi sondado pelo Flamengo. Vou trazer todos os detalhes nesse vídeo. O Flamengo, de longe, como um clube mais procurado no Google entre os times de futebol no Brasil. O mesmo vale para Danilo, ex-jogador da seleção brasileira e da Juventus da Itália no Flamengo. Para completar, tem um giro de notícias, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar o giro de notícias, contar que o Vitória fez uma nova investida por Carlinhos, centroavante do Flamengo, e o rubro-negro aceitou a oferta. Agora, resta apenas que o Carlinhos diga sim para a proposta e o martelo será batido, empréstimo até o fim do ano, com 100% dos salários pagos pelo Leão. Vitória ainda se dispõe a pagar 4,5 milhões de reais em caso de compra no fim da temporada. Só para fechar de vez o giro de notícias, o Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, segue negociando a compra da SAF do Confiança. O time de Sergipe ainda está se transformando numa sociedade anônima de futebol, mas tem o Rodolfo Landim como grande candidato. E a saideira do giro de notícias, Edinaldo Rodrigues, seguirá na presidência da CBF, agora sem mais riscos, pelo menos até 2026. É que o dirigente conseguiu costurar um acordo com outros 5 cartolas, além da Federação Mineira, para reconhecer a legitimidade da eleição de 2022. Para falar agora sobre o Flamengo, fui o primeiro a contar para vocês que Danilo tinha negociações com o Fla, mesmo com vários setoristas negando. Fui o primeiro a dizer que o Danilo estava perto de virar reforço rubro-negro e agora dá para cravar, Danilo será jogador do Flamengo. Contrato de 2 anos. Ele ainda nem desembarcou no Brasil, nem passou por exames médicos, mas já está tudo acertado. Ele só aguarda a assinatura da rescisão do contrato com a Juve, que acontece a qualquer momento, para se tornar a segunda contratação do Flamengo. Nos 2 casos você soube primeiro aqui no canal do Nicola, foi o mesmo com o Juninho. Deixa eu contar um pouquinho de bastidores a respeito de Danilo no Fla. Negociação que começa no ano passado, quando o Tite ainda era o técnico. O Tite é um enorme entusiasta do Danilo e trabalhava nos bastidores para que isso acontecesse. O Tite foi embora, acabou substituído pelo Felipe Luiz, que também gostou da ideia de ter o Danilo para a função de zagueiro. O Danilo tem atuado lá na Juventus como zagueiro e deixou claro nas conversas com o Felipe Luiz que gostaria de seguir nessa função, eventualmente utilizado na lateral direita. O Felipe Luiz gosta da ideia, até porque pode ter o Danilo como terceiro zagueiro atuando pelo lado direito, enorme qualidade, 33 anos de idade e muita experiência. O Alexandro, lateral esquerdo do Fla, com quem o Danilo jogou no Santos, no Porto, na seleção brasileira e na Juventus, também fez muita força para que esse negócio acontecesse. Já havia contado para vocês alguns dias atrás que a esposa do Danilo havia decidido voltar a morar no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, mesmo com uma proposta do Santos e uma oferta do Napoli. A cidade do Rio de Janeiro é mais próxima de Bicas, onde vivem os familiares dela e do Danilo, do que, por exemplo, Belo Horizonte. E aí, só para completar, é importante lembrar também que o Danilo é torcedor fanático do Flamengo. Cresceu torcendo pelo rubro-negro e tinha essa vontade de jogar no Fla. Negociação em relação a salários foi das coisas mais simples do mundo. O Flamengo não precisou criar muitas dificuldades ou impor muitas barreiras. O Danilo acabou aceitando as condições colocadas pelo Fla. Desembarque previsto para os próximos dias. Vai fazer exames médicos e assinar contrato, segundo reforço rubro-negro, depois do Juninho, adquirido do futebol do Azerbaijão. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma informação curiosa. O rubro-negro é, de longe, o clube mais pesquisado do país no Google, em grande parte dos estados brasileiros. O Google divulgou essa pesquisa que aponta que somente em 7 estados do país o Flamengo não é o primeiro colocado nas buscas do próprio Google. Esses estados são o estado de São Paulo, em que o Corinthians é o primeiro com 41%, Mato Grosso do Sul, em que o Corinthians é o primeiro com 30%, Paraná, em que o Corinthians é o primeiro com 28%, Rio Grande do Sul, onde o Grêmio é o primeiro com 48%, Pernambuco, onde o Sport é o primeiro com 38%, e a Bahia, onde o Bahia é o primeiro com 31%. Em todos os demais estados, para minha surpresa, até em Santa Catarina, o Flamengo é o recordista de procuras. Rubro-negro, que é tido como o clube mais popular do país, para muitos com mais de 40 milhões de torcedores. Só uma última curiosidade, fui me ater aos números de pesquisas no estado de São Paulo. Corinthians é o primeiro com 41%, Palmeiras aparece em segundo com 26%, o São Paulo é o terceiro com 14%, o Flamengo é o quarto
com 10%, 1% à frente do Santos na quinta colocação, com 9% de pesquisas. Para você isso significa alguma coisa? É relevante? Já usa o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo que buscou, tentou e esteve perto de contratar Júlio Enciso, paraguaio, atacante, 21 anos de idade, que pertencia ao Brighton. Entre Flamengo e Brighton, a coisa deu uma bela avançada, o rubro-negro ficaria com o jogador por empréstimo com opção de compra, mas coube ao jogador paraguaio a escolha pelo Ipswich Town, time também da Premier League, que assim como o Brighton disputa a primeira divisão. O Enciso tem contrato no Brighton até junho de 2026. Na atual temporada havia disputado 16 jogos com um gol e uma assistência. Jogador formado no Libertad, lá do Paraguai, comprado em 2022 numa operação de 11 milhões e 600 mil euros. Sem acordo com o Enciso, o Flamengo vai em busca de outras opções no mercado. A busca por um volante hoje é considerada primordial até por conta do risco de saída de Eric Pulgar. Só para complementar o noticiário, o Pulgar, né? O Pulgar era com o jogador do Ceará, foi contratado pelo Bahia. O Pulgar, esse sim, chileno que pertence ao Flamengo. Só para completar o noticiário rubro-negro, não são apenas 2 clubes portugueses que devem dinheiro ao Flamengo e viraram ação de processo na FIFA. O Almeria da Espanha também deve grana ao Fla. Tudo porque quando da compra do Lázaro junto ao Flamengo, o Almeria não pagou os impostos. Com multa e juros, esse valor hoje é de 11 milhões de reais. O Flamengo acaba de entrar com um processo na FIFA contra o Almeria, assim como já havia feito contra o Estrela Amadora e o Leixões. Hora de informação exclusiva. O Flamengo sondou nos últimos dias Paul Pogba. Vou dar até detalhes de como é que se deu essa sondagem. Dirigentes rubro-negros pediram que o Alexandre, alguém muito próximo do Pogba, entrasse em contato com o meio-campista francês, que está livre no mercado depois de rescindir o contrato com a Juventus da Itália. O Flamengo leu uma série de notícias sobre as tratativas de Pogba com o Corinthians e quis entender as condições do atleta. Será que ele gostaria mesmo de jogar no Brasil? Qual seria o preço? O Alexandre, que jogou com o Pogba na primeira oportunidade na temporada de 2015 e 2016 na Juventus e depois voltou a atuar com ele na própria Juventus a partir de 2022, fez o contato e percebeu que o Pogba não pretende atuar no futebol brasileiro. Pedida estratosférica, aquele número que você pede sabendo que o outro lado não vai ter como oferecer. O Flamengo nem chegou a fazer proposta oficial. A partir do feedback do Alexandre, o negócio com o Pogba foi descartado. O rubro-negro partiu para outras alternativas. A ideia é buscar um reforço para essa função de volante, até porque o Eric Pulgar não fica por bastante tempo. Ele já declarou que não renovará seu contrato, que se encerra em 31 de dezembro. Pogba e Corinthians segue sendo um sonho, especialmente dos dirigentes alvinegros, mas hoje a maior possibilidade é de que o Pogba volte a atuar ou nos Estados Unidos ou em algum grande clube do futebol europeu. Sua punição por doping se encerra em 11 de março. É óbvio que se os jornalistas que cobrem o Flamengo forem procurar a confirmação dessa notícia do Pogba com dirigentes do Fla, vão ouvir que nunca foi pensado nesse nome. Assim como fizeram em relação aos 2 primeiros reforços do Flamengo. Fui o primeiro a cravar que Juninho tinha tratativas avançadas com o Flamengo. Vários setoristas haviam descartado no primeiro momento o interesse. Mesma coisa em relação a Danilo. Cravei que o Danilo tinha o Flamengo como principal meta, era favorito para a contratação do lateral direito. Dirigentes do Flamengo passando para setoristas que não havia negociação. No final das contas, os 2 jogadores foram contratados. E só para fechar, mais uma informação exclusiva do rubro-negro. Danilo pediu para vestir a camisa 13, a mesma com a qual ele usou nos primeiros anos de Juventus da Itália. A camisa 13 está livre no Flamengo e tudo indica que o novo reforço rubro-negro vestirá esse número. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando realmente do rubro-negro, o Flamengo, poderoso clube do Brasil. E se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo e vamos que vamos.